Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né, física, que a gente conhece aqui física, para a gente continuar o nosso processo da consciência, tá, pessoal? Tem muita gente ainda que não entende, tá, pessoal? Ela não entende o que é ela não entende que ela tá usando esse corpo não é ela. A maioria das pessoas pensa que esse corpo é ela, tá? Quando a pessoa morre, ela tem uma surpresa do outro lado espiritual, que ela vê que ela não morre, a consciência dela ainda está pensando, né? Mas ela vê o corpo lá estirado no chão, tá, pessoal? Como é que se diz? Esse é o engano que está aí na maioria da mente das pessoas, tá, pessoal? Porque ela não sabe quem é, tá? Ela, quando falar quem é você, ela vai dizer que você é esse ego aqui, tem um nome, né? Vai dizer que é Samuel, vai dizer isso. Então, quase a maioria pensa assim, tá, pessoal? Até pessoas religiosas, tá? Tem até uma pessoa religiosa que falou comigo que estava querendo tirar a vida dela. Eu disse, como é que você vai tirar a vida nenhuma? Tá? Porque ela tá pensando que ela é o corpo, aí por isso que ela diz, eu quero sair daqui e tal, tá sofrendo. Não sabe a besteira que tá fazendo, tá, pessoal? Pessoas que estão aí querendo, acha tirar a vida dela, não vai tirar a vida dela. Você vai passar, você vai perder o corpo, né? Porque o corpo tem funções vitais, você vai perder as funções vitais e sua alma, seu espírito vai deixar o corpo, vai para outra dimensão. Agora, se você está nesse pensamento assim, pessoal, de tirar, é porque você está numa frequência baixa. Quando você deixar o corpo aí, você vai para regiões inferiores, não regiões superiores, tá? Vai ficar sofrendo aí na região baixa. Agora, o pior é que você vai sofrer, mas vai sofrer sem um corpo. Eu sinto muito, tá? Teve muita gente que caiu nesse engano, tá? Ela pensando que ela era o corpo e se perdeu, tá, pessoal? Espero que a espiritualidade tenha misericórdia dessa consciência, tá, pessoal? Por que eu tô falando esse tema, pessoal? Por quê? Porque eu vou falar de um tema hoje, né? Eu tenho falado aqui, mas eu vou agora detalhar o que significa isso, né? Que é o que, pessoal? Qual é o meu tema de hoje, para não atrasar muito, tá? Eu tô gravando tarde aqui da noite, tá? Porque eu chego tarde da noite aqui para fazer o estudo e aí estudar, gravar o vídeo para vocês, tá? Então, para não demorar muito, né? Para não demorar muito, o tema de hoje é o que é a morte física? O que é isso, pessoal? Que a gente foi falado para gente que quando o corpo parou lá, o corpo está parado, é uma morte. Morte de quem? Que a consciência é eterna, ela não morre. Mas morte de quem? Tá, pessoal? Então, essas são as coisas que eu tenho que explicar aqui, porque tem pessoas que, nossa, pessoal, até evangélico querem tirar a vida. De que vida você está falando? Tá? Então, ele deve estar falando dessa vida aqui, que é a vida física, né? Que é o corpo físico. Mas o corpo físico ele não tem vida se o espírito não estiver guiando ele. Se não tem espírito aqui, pessoal, meu espírito não está aqui,
esse corpo físico aqui ficar parado. Então, se ele ficar parado assim, com os olhos fechados, vai dizer: eita, morreu, o irmão Samuel morreu, vamos enterrar ele. Não é assim? Se você me ver assim, ó, vai dizer que eu tô o quê? Tô morto, né? É isso que é considerado a morte física, tá? Aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que passar por essa morte física? Por que, pessoal? A nossa consciência está aqui, tem que passar por essa morte física. É o que a gente vai saber, tá, pessoal? Vamos estudar aqui esse conceito. Eu já venho falando aí, mas para clarear a mente de muitos aí, até aquelas pessoas novas no meu canal, né? Ela aprender sobre isso, tá? Porque eu sei que os quadradinhos, cada grupo fala de uma coisa, né? Não tem uma uniformidade nesse pensamento requisito morte do corpo, né? Não tem, tá? Aí a pergunta é: o que é a morte física? Primeiro vamos saber o que é essa morte física, tá? Ele fala: a morte física é uma separação entre o corpo, a alma e o espírito. Então, é uma separação. Não significa que morreu, tá, pessoal? Porque a gente, por isso que eu comecei o vídeo dizendo: quem é você, pessoal? Você é o espírito, é a alma, é a consciência, tá? Que não morre. Você separa. Então, você separa do corpo, não é. E isso que é considerado morte, tá? Essa separação. Mas não existe morte, tá? Existe essa separação da alma e do espírito, tá? Que é a perda da vida orgânica do corpo. Então, que é considerado que você perdeu aquela vida orgânica do corpo. Então, o corpo tem uma vida orgânica, ele funciona enquanto o espírito. Se o espírito vai embora, aquela vida orgânica, ela morre, né? Ela não tem movimento, porque quem dá movimento ao corpo é o espírito, a alma. Se você não tem, ela não tem mais vida. Então, aquele veículo, aquele invólucro, né? Aquele revestimento, esse corpo que reveste nosso espírito, ele acaba. Então, como é que ele acaba? As pessoas vão pegar, cavar 7 palmos e jogar esse corpo lá. Não é você, tá? Ali não é você, tá, pessoal? Você é a consciência. E quando a Bíblia está falando para a consciência, tá, pessoal? Aí ele fala: a morte física é um conceito que descreve um fenômeno inevitável em que encerra o ciclo vital de um ser. Então, é um, é um conceito, né, que ele fala, que descreve esse fenômeno de o nosso alma e nosso espírito sair do corpo, né? E aí vai encerrar o seu ciclo aqui nessa realidade. Então, vai encerrar o ciclo de quem? Da consciência. Então, o ciclo da sua consciência é encerrado aqui nessa realidade, tá? Só depois em outro ciclo, tá? Encerrou ali aquela pessoa, por exemplo, quando eu morrer, eu deixar esse corpo, meu espírito, vou encerrar esse ciclo aqui do meu corpo, né? Aqui nessa realidade, conhecido como Samuel, né? Pode ser que eu venha em outro ciclo aí com outro nome, tá? Quem é que vem? A minha consciência, tá? Aí ele fala: existe algum conceito relacionado com a morte física? Então, existe alguns conceitos que é falado aí pelos grupos religiosos, né? Ele fala: a morte espiritual, que é a separação do espírito
do espírito do homem separado do espírito de Deus. Então, é isso que é considerada a morte espiritual. Mas a morte física é outra coisa. Tá? Por exemplo, você pode estar aqui no corpo físico, tá movimentando, mas você está separado de Deus. Você está morto espiritualmente. Entende, pessoal? É essa confusão, tá? Que a Bíblia às vezes fala ali e muitos confundem, tá? Foi tanto que eu vi um YouTube falar assim: ah, Deus mentiu, dizendo que Deus mentiu, ó, pessoal. Porque ele viu que Deus falou que se você comer do fruto, certamente morrerás. Então, aí ele viu que depois que ele leu lá Gênesis, ele continuou lendo, ele viu que Adão não morreu. Viveu 900 e poucos anos. Por quê? Ele não entende que Deus estava falando da morte espiritual ali, que foi aquela separação do, de Adão de Deus, tá? Do espírito de Adão de Deus, tá? Aí ele fala também a segunda morte, que é a separação eterna do homem de Deus. Então, vai haver a segunda morte, que as pessoas, quando vai ser julgada, ela vai ser separada eternamente do Criador. Ela não vai sentir a presença de Deus, a frequência. Elas vão estar em um lugar totalmente onde ela não sente a presença de Deus. Essa é a segunda morte, cara. Aí ele fala, a ressurreição, que é o retorno do espírito para o corpo físico após a morte física. Então, a ressurreição é essa volta do nosso espírito, da nossa corpo, para o corpo físico, que vai acontecer, tá, pessoal? Quando Cristo vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo com um novo corpo glorioso, tá? Um corpo que igual dele, corpo glorioso, igual de Cristo, que atravessa a parede, que ele pode comer também aqui nessa realidade, mas que ele vai para outra realidade. Porque a gente, nesse veículo, nesse corpo físico, a gente não pode ir para outra realidade, tá? Porque esse corpo físico é limitado, tá? Ele só é para viver aqui nessa realidade. Por isso, quando a gente vai para dimensões espirituais, o nosso espírito, a nossa consciência sai do corpo, tá? Para experimentar outras realidades. Mas a gente, quando ganha esse corpo glorioso, a gente vai experimentar essas realidades, todas as realidades, sem perder o corpo, porque o corpo que a gente vai ter é eterno, é glorioso, tá? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala que a morte física ocorre quando o espírito e a alma deixam o corpo. Então, quando o espírito deixa o corpo, a alma e o espírito deixam o corpo, pronto. Ali é considerado, né? Aqui nessa realidade todo mundo entende assim, tá? Aí ele fala, isso acontece quando se quebra a unidade entre o espírito e a alma e o corpo. Então, é quebrada a unidade, que é o quê? Por isso que a gente tem um cordão de prata. Quando ele é quebrado, aí se desvencilha do corpo. Então, quebrou aquela unidade. Porque o que une o nosso espírito no corpo é essa atração aí do, do cordão de prata. Se ele partiu, você não tem como mais retornar para ele. Tá? Se danificou o corpo, aconteceu alguma coisa com o corpo, você vai embora e deixa ele aí. Por quê, pessoal? Você é esse espírito, é essa alma, essa consciência. Você não é o corpo, mas qual é o engano que acontece aqui? É que as pessoas acham que ela é o corpo. Tá? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? É a quebra entre a unidade entre o espírito e a alma e o corpo físico.
então é dado o nome de morte. Então, é dado o nome de morte física, tá? Mas morte não existe, tá, pessoal? É só um nome que foi criado para dar esse fenômeno que acontece de quê? O nosso espírito, a nossa alma, desencarnar, se deslocar do corpo físico, tá? Aí é que deu o nome aqui na nossa realidade, a gente conhece como morte, tá? Mas ela não existe, tá? Porque a consciência não morre. A gente é a consciência. Mas a gente tem um corpo aí. Quando a gente se desvencilha desse corpo, é dado o nome de morte física. Tá? Por isso que os médicos lá olham a pulsação, olham tudo, pô, tá, não tem batimento cardíaco, eita, não tem sinais vitais, tá morto. Aí ele fala, a morte física é também conhecida como desencarnação, a desencarnação, que é o que ele fala? Que desse plano físico, que é a desencarnação desse plano físico para outro plano espiritual. Então, quem é que desencarna daqui e vai para outro plano espiritual? A sua consciência, seu espírito, sua alma, né? Ela deixa e vai para outro plano físico. Agora, nesse plano espiritual, existe uma realidade evoluída, dimensional, e existe uma realidade de baixa vibração, uma realidade que é conhecido como inferno, Hades, umbral, é conhecido com vários nomes. Eu já até falei sobre isso aqui, tem um vídeo aqui no YouTube, tá? Quem é novo aí no meu canal, assista esse vídeo aí, que vai explicar sobre isso, tá? O nome Hades, Inferno, Umbral, tá? Eu estou explicando tudo isso, tá, pessoal? Tá aí, pessoal, o estudo tá aí, tá? Só depende de você tirar o tempo para estudar a espiritualidade, tá, pessoal? Aí ele fala, para o outro plano espiritual. Então, seu espírito vai para outro plano, você não morreu, tá? Porque, na verdade, a verdadeira vida a, não é a que transcorre no plano físico. Então, ele é claro, né? A situação aqui é clara que ele fala. Ele fala, porque, na verdade, a verdadeira vida, então, a nossa verdadeira vida, não é a que transcorre no plano físico. Então, não é esse corpo físico. Isso não é nossa verdadeira vida. A nossa vida é espiritual, é da consciência. Aí ele fala, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, é a vida do espírito. Que é a vida... Cadê? Vamos lá, pessoal. Que é a vida normal do espírito. Que a sua existência terrestre é transitória e passageira. Porque o corpo não passa de uma vestimenta grosseira do espírito. Então, você se vestiu aí. Tá? Esse homem aí do ego, você se vestiu dele. Por que você se vestiu? Porque Deus permitiu isso? Para que você experimente aqui essa realidade, tá? Essa realidade grosseira física. Você só pega nas coisas se você tem um corpo. Se você desencarnar agora aí, tá? Seu espírito sair, você vai querer pegar as coisas na sua casa, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem a vestimenta. Então, a vestimenta é uma vestimenta preparada para você pegar as coisas físicas. Quando você perde ela, você não pega mais. Você não veste mais a roupa. Tudo fica aí. Aí você vai ficar assim, o espírito olhando. Oh, meu Deus, eu não posso nem tocar no meu carro. Eu tenho um carro, um apartamento, eu não posso nem abrir a porta. Tá?
Isso é para você perceber que você não é, o corpo, tá? Você deixou o corpo. E tem muitas pessoas que experimentam isso, tá, pessoal? Quando morre na casa dele, tá? Não morre no hospital. Ele morreu ali, ele nem sabe, ele vai abrir a porta, não abre. Aí a ficha dele vai cair e diz: Nossa, eu tô morto, tá? Então, é assim que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala: é a vestimenta grosseira do espírito que reveste temporariamente o espírito. Então, essa vestimenta, ela veste você temporariamente. É uma coisa temporária, tá, pessoal? Que a gente está aqui, a nossa consciência, né, que é a gente, tá? Está aqui para experimentar essa realidade, tá? Então, não existe isso, tá, pessoal? Ah, eu vou tirar a vida, a morte não existe, tá? Você não vai morrer. Você que ficar nessa frequência, sua consciência, você só vai deixar o corpo, você vai continuar nessa frequência, tá? Não vai para dimensões superiores, aquele que tira a vida, tá? Não vai. Esqueça isso, tá? Vocês que estão pensando, esqueça isso, isso não vai acontecer. Por isso que lute até o fim da vida, tá? Deus vai ver, a Espírito vai ver que você está lutando, você quer ficar no corpo, tá? Mas só que o corpo, às vezes, já danificou, não tem como ficar no corpo, tá? Aí a espiritualidade entende, tá? Aí ele fala, assim a maioria das pessoas em que realmente o que é a maioria das pessoas não sabe realmente o que é a morte e que ainda pesa na mente das pessoas, né? A maioria não sabe, pessoal, tá? A maioria pensa aí que essa pessoa morreu, tá? Acabou. Tem alguns grupos religiosos que pensam assim também, tá? Mas eles vão ter uma grande surpresa quando ele passar por esse processo, tá? Aí ele fala, a maioria das pessoas pensa o que não sabe o que realmente é a morte e ainda pesa, né? Pesa na mente das pessoas e isso pesa na mente das pessoas quando ela tá com esse tipo de crença, tá, pessoal? Aí ele fala, as superstições, então, essas coisas pesam na mente das superstições em relação à morte, né? E fantasia e desinformação a respeito do fenômeno da morte do corpo físico. Então, na mente dessas pessoas estão essas superstições, fantasia, desinformação. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Ela é desinformada, ela não sabe o que é ela, quem é ela. Por isso que ela tem que descobrir quem é ela. Porque ela vai saber que ela não é o corpo e quando chegar o tempo do deslocamento da alma e do espírito dela, ela vai entender que aquilo é um processo que vai ter que acontecer na vida. Tá, pessoal? É isso, tá? Eu espero que essas pessoas entendam, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Ele fala, o termo da morte pode se relacionar a dois fatores principais, né? Então, as pessoas que conhecem essa morte, ela relaciona dois fatores principais que essa pessoa está pensando assim. Qual é? Ignorância a respeito da vida, além do túmulo, e medo de que está vinculado ao processo de culpa e de remorso pela lembrança de atos cometidos durante a existência física. Então, pessoal, é isso que acontece com as pessoas, tá?
que ele fala que os fatores que as pessoas fazem com que a ignorância, tá? A respeito da vida. Ele não sabe aonde está a vida, ele pensa que a vida está no corpo, tá? Mas não é, tá? E aí ele fala, e o medo, né? O medo de morrer, tá? Que ela está vinculada ao processo de culpa e remorso. Ai, se eu morrer isso, ai, se eu morrer aquilo. Então, isso acontece muito com os evangélicos, tá? Se ele comete alguma coisa, ele tem um medo danado de morrer, tá? Porque ele pensa que vai assim pro inferno, assim, tá? Essas coisas. Mas não é assim, tá, pessoal? É a frequência da sua consciência. É a frequência da sua consciência. Se você vem pensando, sentindo, aí sim vai fazer com que você fique nas regiões mais baixas, tá? Aí ele fala, o remorso é a lembrança dos atos cometidos durante a existência da vida. Então ele fica com aquele medo, remorso. Então, medo é uma frequência baixa. Remorso também é uma frequência baixa. Então, se você morre nesse tipo de crença, você vai ficar no umbral, pessoal. Você não vai fazer a passagem para mundos evoluídos. Tá? Tem que entender isso, tá? Porque se você não entender essas coisas, vai ficar com esse tipo de principais fatores de pensamento da sua mente, tá? E faz com que você não evolua e não alcance a mundo superior, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que trabalhar isso aqui, ó. É o que a gente está fazendo aqui, estudando a espiritual. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? O que mais que ele fala? Ele fala, porque nós todos viemos do plano espiritual. Então, viemos do plano espiritual. Mas a gente veio do plano espiritual evoluído, tá, pessoal? Mas agora, como é que a gente volta para lá? É a gente entrar, ficar na mesma frequência, mas quando a gente chega, que a gente esquece, começa a praticar, entrar numa frequência baixa, então isso impede de você alcançar níveis superiores. Aí o que é que acontece? Você perde o corpo, aí o que acontece? Você fica aí na região mais baixa, no umbral, fica até nessa realidade abusando as pessoas, tá? Sua consciência, seu espírito, até você ter outra chance de voltar para outro corpo, a sua consciência, para você viver uma nova vida, para ter uma nova espiritualidade de você se redimir e evoluir para você adentrar as dimensões superiores. Tá? Mas o pior é que a gente esquece, tá? Quando a gente encarna, reencarna no, né? A gente perde a consciência, tá? Não lembra que a gente era uma consciência que veio lá do plano espiritual, a gente esquece tudo, tá? Você começa a se identificar com o ego, você acha que começou a existir agora, que você tem uma nova vida agora, tá? É isso que acontece. Mas isso é proposital das para que você faça coisa nova aqui. Aproveite a vida nova. Mas se você começa a fazer bagaceira do mesmo jeito, tá, pessoal? Entra em um ciclo vicioso, tá? Aí ele fala, viemos do plano espiritual, para o plano espiritual nós voltaremos. Assim, a morte física não existe. Então, a gente, ele está falando, a gente quem? A gente como consciência. E vamos voltar para o plano espiritual. Agora, você decide, de acordo com sua frequência, você vai para o plano evoluído ou um plano de baixa vibração. Você aqui vai escolher, tá, pessoal? Sua consciência vai escolher isso. Você quer ir para onde?
Você vai comprar a passagem para mundos superiores ou a passagem para um umbral, para mundos inferiores? Você vai escolher. Quem é que vai escolher? A sua consciência, tá? Porque ele está falando aqui com a consciência. Porque ele diz que para o plano espiritual nós voltaremos. Então, quem é que volta para lá? O corpo? Não. O corpo fica aqui caído aí no chão. As pessoas, eita, morreu, vamos pegar. Pega o corpo aí, cava 7 palmos e enterra você lá. Não é isso que acontece? É isso que está acontecendo com todo mundo, tá, pessoal? Aí, aí ele fala, assim a morte física. Então, a morte física não existe. Mas pode existir uma morte espiritual, pessoal? Pode. Você viu que ele falou lá o que é a morte espiritual? E bem cá no começo ele falou que a morte espiritual é a separação do seu espírito do Espírito de Deus. É isso que é morte. Então, você vai estar separado, sua consciência está separado da consciência maior que é a consciência de Deus, tá? A gente vai estar separado. Isso que é morte. Agora, significa que eu não vou estar me movimentando, eu não vou estar vendo as coisas? Vai. Porque você não existe morte para a consciência, tá? Existe a morte espiritual, que é essa separação. Mas morte, como você conhece, que é ficar assim parado, ó, o espírito não fica assim, ó. O espírito não fica assim, tá, pessoal? Saiu aqui, o espírito fica lá em movimento. Foi tanto que eu mostrei o versículo aqui, que Cristo foi lá no Hades, no umbral, pregar aos espíritos. É por isso que os evangélicos, ele tem que entender isso. Como é que vai para pregar para o espírito que está dormindo? Porque ele leu lá um versículo, um capítulo que Paulo falou que aqueles que dormem, né? Ele está pensando que é esse dormir assim, ó. Assim, ó, pessoal, com o olho fechado. Ele está pensando que o espírito também, o espírito dele fica assim, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Por causa da ignorância, é o que ela falou. Existem 2 fatores, é a ignorância a respeito da vida, não sabe o que é a vida, né? Além do túmulo, né? E o medo, tá? São 2 fatores que afetam aí as pessoas, a sociedade em geral, tá? Alguns têm outro tipo de pensamento em relação a essa morte física, tá? A morte física e quando deixa o corpo, tá? Mas, como é que se diz? Por causa da matriz religiosa. Ele desvirtuou totalmente a gente, fez com que a gente não conhecesse quem é a gente, fez com que a gente ficasse aqui enganado nessa. Então a Matrix trabalhou aí certinho, tá? Para enganar vocês. Aí ele fala: assim a morte não existe, pois a nossa verdadeira vida é do espírito. E a morte física só é um passaporte para a vida eterna. Então, é um passaporte para a vida eterna. Tá? Se você entra na frequência de vida eterna. Se você não entra na frequência, você pode ter uma morte eterna, que ele fala aqui que é a segunda morte, que é a separação de Deus eternamente. Por enquanto você deixa o corpo físico, vai para o umbral, você tem uma morte, como é que se diz? Física, né? Do corpo físico. Você vai para o umbral e você pode voltar de novo. Você pode ter outra chance. Mas vê que você não quer a chance, tá? Você pode ter uma morte de vida eterna, que é a separação. Seu espírito, sua consciência está separado da consciência maior que é Deus, tá? Então, ele fala que a morte
A verdadeira vida é o do espírito. E a morte física só é um passaporte para a vida eterna, para você ir para outra dimensão elevada, tá, pessoal? O que mais que ele fala? Ele fala, porque somos espírito imortal que estamos atravessando experiência da consciência para evoluir o nosso espírito e por isso passamos por provas, mas temos que seguir. Então, qual é a minha pergunta lá, pessoal, que eu coloquei? E por que temos que passar por essa morte física? Por quê? Ele fala aqui. Porque a gente veio, a gente somos imortal, somos espírito imortal, que estamos atravessando uma experiência da consciência, né, aqui nessa realidade, para a gente evoluir. Então, para a gente crescer essa consciência. Mas a gente esqueceu disso, tá, pessoal? O problema das pessoas é que ele esqueceu disso e a Matrix fica distraindo a sua consciência. Então, nessa realidade, tem muita distração aí que a Matrix fez para você não perceber que você é esse espírito imortal. Tá? Ele não quer que você perceba isso. Por isso que ele não quer que ninguém trabalhe a espiritualidade. Ele não quer, tá? Que a espiritualidade faz com que você lembre quem é você, o que você veio fazer aqui, qual é o seu propósito. A espiritualidade ajuda vocês. Aí ele diz, para evoluir, então, respondida a pergunta lá, né? Por que temos que passar por essa morte física? Para a gente voltar, né? O lugar, para o plano de origem. E a gente veio para aqui para a gente evoluir, né? Ter essa experiência. Aí ele fala, o nosso espírito, né? E o nosso espírito, para a gente evoluir em nosso espírito. Por isso passamos por prova, mas temos que seguir, né? Em frente no caminho evolutivo do espírito. Então, temos que seguir em frente no caminho evolutivo do espírito. Então, seu espírito vai ter que seguir o caminho, né? Espiritual da evolução dele, tá, pessoal? É claro, tá, pessoal? Eu já falei sobre esse estudo aqui, mas eu tenho que repetir isso para vocês, tá? Aí ele fala, assim a morte física, então, do corpo físico, né? Que você não é esse corpo, tá? Assim a morte física é visto como um ciclo natural dessa realidade. Mas só que a nossa consciência não sabe o que é a morte. Então, é por isso que, tá? Ela não sabe o que é a morte, ela não sabe. A gente estranha quando a gente... Você já vê uma pessoa quando está morrendo, ela está desprendendo a alma dela, o espírito do corpo, ela se comove porque ela não quer sair. Por quê? Porque a consciência dela atrelou no corpo, porque a consciência é eterna. Por isso que ninguém fica satisfeito com a morte, tá, pessoal? Porque a consciência não sabe o que é isso. Tá? Por isso que tem que trazer a sua consciência. Quando você trabalha, você vai ver que é um ciclo natural da sua consciência desprender do corpo. A sua consciência sabe disso, pessoal. Mas você está tão atrelado ao ego que você não sabe disso. Você está vivendo aqui, você não sabe, tá? O que é a morte. Por isso, quando você vai morrer, as pessoas começam a se debater. Não, eu não quero morrer. Ai. Tá? A pessoa não aceita a morte. Tô indo embora, tá? Tá tudo certo. Mas por quê? Porque tem pessoas que quando vai morrer, pessoal, ela começa a ver o mundo espiritual para onde ela vai. Então ela vê uns espíritos, uma pessoa que está praticando aí coisas erradas. Quando ela vai morrer, ela começa a se debater, tá? Foi igual uma experiência que o cidadão teve. Ele viu que o camarada se debateu, tá? Eu não quero ir,
Ai, meu Deus, ele gritava, ele está querendo me levar. Então, eram os espíritos, né? Os espíritos de baixa vibração, levando ele. O espírito dele indo e ele, ai, eu não quero. Ele se debatia para voltar para o corpo, mas o corpo já não já não estava mais, tá? Já tinha partido o cordão de prata. Então aí ele ficava se debatendo, o corpo aí reagia, tá? Para ele querer voltar pro corpo, tá, pessoal? Porque ele estava vendo para onde ele estava indo, tá? Uma pessoa que está morrendo, ela vai vendo isso, tá? Entende? Tem outras pessoas que morrem tão instantaneamente, tá? Tem uma morte instantânea no corpo, que o espírito dela sai do corpo e ela nem percebe que morreu. Então ela tá aí no mundo espiritual rodando e ela tá pensando que tá viva. Até a ficha dela cair, né? Até a ficha cair, ela... Eu tô morto, eu morri, meu Deus. Eu perdi o corpo lá, ó. E agora o que é que eu faço? Agora você vai para o mundo espiritual. Tá? E de acordo com sua frequência, você vai para o mundo evoluído ou mundo aí de baixa vibração, tá? Aí ele fala, por isso, muitas pessoas que não têm consciência o que é a morte. É por isso que muitas pessoas não têm consciência do que é a morte. Ela se gruda no... Ela tem o medo de perder o corpo, mas ela vai desprender porque é um ciclo natural. Ele fala que é um ciclo natural dessa realidade. Então, é um ciclo natural dessa realidade você desprender do corpo. Tá? E aí o que é que acontece? A consciência, né? Por isso muitas pessoas não têm consciência o que é a morte e o que é o desprendimento do espírito do corpo físico. Ela não sabe, tá? Por isso quando a pessoa vai morrer, pessoal, ai, começa... Não é fácil, tá, pessoal? Porque aquilo ali é o quê? A consciência, ela tá pensando que é o corpo, ela não quer deixar o corpo. Porque a consciência não sabe o que é morte, pessoal. A consciência é eterna. Então, quando ela experimenta isso aqui, nessa realidade que ela tá deixando o corpo, ela começa a não querer sair do corpo, tá? Mas essa vestimenta aqui, pessoal, é temporária, né? Por isso que quando Cristo voltar, ele vai transformar o nosso corpo em uma vestimenta eterna, que a gente não vai mais experimentar esse tipo de morte. A gente vai viver eternamente com um corpo glorioso, aonde a gente vai passar por várias dimensões espirituais, né? E física. A gente pode estar aqui fisicamente e lá em outras dimensões, tá? É isso que a gente estamos esperando aí, nosso Cristo, nosso Salvador aí, tá? Ele transformar o nosso corpo humilhado em um corpo glorioso, tá? Aí ele fala, é o desprendimento do corpo físico. Por isso, tem que ensinar a consciência que ela está num processo temporário que é o corpo físico. Então, por isso que a espiritualidade ensina a consciência que você está num corpo temporário. Você tem que tomar consciência, porque quando chegar o momento de você desprender a sua alma, seu espírito do corpo, você vai sem criar caso, tá? É tão bom quando você dorme aqui, ó. A morte você dorme, é quando vê que você morreu, você nem viu aí, você morreu, tá? As pessoas só vão ver o corpo lá esticado na cama. Eita, ela acorda! Eita, Samuel! Ai, eita, tá morto, eita! Então, as pessoas que estão aqui na cidade vão ficar desesperadas quando não vê o meu corpo funcionando. Mas o espírito não tá mais, tá? Eu sou espírito, tá? Eu não morro. Eu só vou desprender desse corpo aqui, porque esse corpo aqui é temporário, essa vestimenta aqui é temporária. É isso que tem que ensinar as consciências da pessoa.
E tem muitas pessoas aí que não sabem disso, tá, pessoal? Tem alguns conceitos que ensinam errado a ela, tá? Eu sinto muito, então. Por isso que até hoje a humanidade, pessoal, não se dá bem com a morte física, né? Com o desprendimento do corpo, ela não se dá bem. Por quê? Você tem que ensinar a consciência que você está nessa realidade é temporário. Aí quando ela estiver sabendo, ela se prepara para esse momento. Mas pior quando você entra, que você não fica sabendo. É o que ele fala, ó. Por isso tem que ensinar a consciência que ela está num processo temporário. Então ela está num processo temporário, ela tem um corpo temporário. A sua consciência tem que saber disso. E tem muitas consciências que não sabem. Por isso que a morte é um peso muito grande aqui nessa realidade, tá, pessoal? Aí ele fala que é um processo temporário que o corpo físico, né? Do corpo físico que ela está usando não é a morada da consciência. Então, o seu corpo físico não é a morada da sua consciência. Ela está aqui temporariamente, nesse corpo temporário. Mas o que é que acontece com a nossa consciência? Esquecemos que viemos por uma vida temporária. Então, esquecemos. Quando a gente encarna aqui a nossa consciência, né? Ganha um corpo. Você sai da barriga da sua mãe, né? Bebezinho, chorando lá. Você ganha um corpinho, aí a mãe vai alimentando, aí seu corpo vai crescendo. Deu até soluço, viu, pessoal? Tomar aqui um chazinho para parar o soluço. Então, quando você nasce e ganha um corpo aqui, o que é que acontece? É o que ele fala aqui, ó. E o ego faz acreditar que a vida espiritual está no corpo. Então, é o ego, né? Que é esse homem aqui inferior. Ele começa a fazer a sua consciência acreditar que você é esse corpo. É por isso. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Por isso que a espiritualidade ajuda a você entender esse processo aqui. A você lembrar da onde você veio, para onde você vai, o que é que você veio fazer aqui, da sua propósito de vida, porque você ganhou um corpo aqui, encarnou para fazer alguma coisa. Mas só que você não sabe o que é. Está perdido, então. Uma pessoa que está assim, está perdida aqui nesse mundo, tá? O que é que eu faço? O que é que eu faço, irmão Samuel? Eu não sei. Hã? Nossa, pessoal, é muito ruim, tá? Uma pessoa está assim. Aí o quê? Aí quando as coisas estão ruins aqui fisicamente, aí ela quer sair do corpo. Ela quer sair do corpo e pensando que ela saindo do corpo assim, ela vai resolver a vida dela. É um engano aí que tá em muitas mentes, tá, pessoal? Não vai. Até evangélico pensa assim, tá? Não vai resolver. Você tá aqui para você ter essa experiência e evoluir. Para você evoluir para ir para mundos superiores. Você não aproveita o corpo, começa a fazer besteira, sua consciência começa a fazer besteira com o corpo, aí depois quando perde, aí eu quero ir para o céu. Que céu? O céu da boca da onça. Você já viu o céu da boca da onça, pessoal? Aí ele fala, o ego faz acreditar que a vida está no corpo. Está fazendo com que a sua consciência acredite, o ego, né? Que você é esse corpo aí. Por isso que o pessoal se apega, né? Por isso, quando estamos trabalhando a nossa espiritualidade, estamos começando a lembrar quem somos e o que viemos fazer aqui no plano terrestre. Então, por isso que trabalhar a espiritualidade é importante, tá, pessoal? Porque ele diz, quando a gente vai trabalhando, a gente começa a lembrar.
E é por isso que a Matrix não quer que você trabalhe a espírita. Eles já inventaram uma religião, um grupo, para você fazer coisa lá que às vezes não tem nada a ver com a espiritualidade. Eu falei aqui em um vídeo, não foi, pessoal? Sobre isso, né? Que as pessoas estão no grupo religioso e não estão trabalhando a espiritualidade. Foi para isso que a matriz religiosa construiu essa religião. Para desviar você do trabalho do seu espírito, porque ele sabe que você vai começar a se lembrar, tá? O que você veio fazer aqui, né? Ele diz, o que você veio fazer aqui por que você está aqui, o que você veio fazer aqui nesse plano terrestre. Então, é por isso que ele não quer, tá? Matrix não quer aí que você, principalmente o príncipe desse, não quer que você trabalhe a espiritualidade. Vai atacar você, vai fazer com que você desista da espiritualidade, tá? Vai criar dificuldade na sua vida, para você desistir de trabalhar a realidade, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas agora, pessoal, vou parar aqui, 51 minutos, tá? Vou parar aqui, vou anotar aqui segunda parte, tá? Que próximo bloco eu vou continuar. Eu parei aqui no plano terrestre, tá? Vou continuar na próxima parte e vou trazer os versículos bíblicos aí que meus amigos aí evangélicos gostam muito aí que eu trago esses versículos bíblicos, tá, pessoal? Então, até a segunda parte, né? Eu vou ali fazer uma merendinha assim gostosa e daqui a pouco eu volto, tá? Até a segunda parte, pessoal.